Olá, hoje nós estamos aqui no consultório do Dr. Marcelo Casella. Ele é médico oftalmologista, responsável pelo serviço de oftalmologia do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina. Nós vamos falar sobre alguns assuntos e um deles é a questão da cegueira no diabetes, né, doutor? O que provoca isso? O diabetes é uma doença causada pela deficiência de insulina, né? Basicamente, existem vários tipos de diabetes, mas os tipos principais é o tipo 1, que a pessoa precisa tratar com insulina, acomete o jovem, e o tipo 2 é do adulto. Algumas vezes esses pacientes adultos também se tornam insulina necessitados. Basicamente, a hiperglicemia crônica vai levar à ocorrência de alterações em todo o organismo, principalmente nos vasos, e no olho, principalmente na retina, que é a parte neurosensorial do olho, a parte que enxerga do olho, Cláudio. Doutor, um paciente diabético, quando ele descobre essa doença, ele tem que começar um acompanhamento com o oftalmologista? É fundamental, Cláudio, fazer esse acompanhamento de fundo de olho, e também do cristalino, da refração, porque quanto mais cedo você descobre as alterações retinianas, mais fácil de tratar, menor o número de complicações para o paciente. E todo paciente diabético tem complicação? Não. As complicações ocorrem em decorrência da mau controle do diabetes e tempo de doença, além de predisposição genética. Que tipo de sintoma a pessoa tem quando ela começa a ter problema nos olhos, em função do diabetes? Ela vai ter, às vezes, hemorragias com coágulos, tipo vendo manchas na visão, ou começar a visão turva, no caso de edema de mácula. A catarata também ocorre nos pacientes diabéticos mais precoces, vai ter um embaçamento de visão. Mas o importante é ver essas alterações antes que dê os sintomas. Os tratamentos evoluíram muito no diabetes. E tem como prevenir, doutor, um diabetes chegar a não ter problema nos olhos? Existem hoje bastante diabéticos, tem um bom controle clínico. Hoje tem vários sistemas de controle da glicemia, cada vez mais moderno, né? E você pode ter pacientes que têm 30 anos de doença e têm mínimas alterações da retina. Antes da gente começar a gravar, o senhor me contou que o senhor fez uma cirurgia numa paciente jovem hoje, né? E, para minha surpresa, eu nunca conheci um caso de jovem com cegueira em função de diabetes, sempre pessoas mais idosas, né? O senhor poderia falar um pouco sobre o caso? Então, é um caso bem interessante, que é uma paciente que, na realidade, ela teve alteração do olho, ela estava cega. Quantos anos ela tem? Ela tem 22 anos. Certo. E ela tinha insuficiência renal. Então ela fez um transplante duplo de rim e pâncreas, questão de uns meses atrás, está evoluindo muito bem. Hoje ela sarou do diabetes, mas tem a sequela da retinopatia diabética. E hoje nós fizemos uma cirurgia que foi muito bem, acredito que ela possa ter visão. Ela tinha ficado cega completamente? Praticamente de um dos olhos e enxerga muito pouco do outro olho. E com essa cirurgia que foi feita, ela tem uma chance significativa. Se operou a retina e a catarata ao mesmo tempo. Você estava falando sobre a técnica, né, que o senhor usou. Hoje a gente evoluiu muito a cirurgia de vitrectomia, desses casos mais complicados, né? E a gente usa um sistema de vídeo por cirurgia com alta resolução, né? Em vez de olhar no microscópio, você usa um vídeo com uma tela de altíssima resolução e ampliação tremenda. E com isso você tem mais detalhes da cirurgia. Então, foi uma cirurgia que nós saímos muito satisfeitos. E quantas horas durou essa cirurgia? Foi cirurgia de 1 hora. Só? Só. E em breve vocês vão saber se o Deus, resultado... mas saímos bem felizes. Já dá para perceber durante a cirurgia como é que a evolução do resultado? Você já tem uma noção, né, de como está a retina, se está muito alterada, né? Por incrível que pareça, o fato dela ter sarado do diabetes, que é uma condição muito rara hoje, né? Fazer um transplante. Sim.
Melhorou muito o quadro circulatório retiniano dela. O senhor pode mostrar aqui para os nossos leitores aonde que é a retina, A doutor? retina fica aqui, na parte posterior do globo ocular. O globo ocular tem três túnicas. Uma túnica fibrosa, que é a esclera e a córnea. Uma túnica vascular, que é a coroide, o corpo ciliar e a íris. E a túnica neurosensorial, que é a retina. A retina que tem as células que são sensíveis à luz e transformam o estímulo luminoso em estímulo visual, né? Na sua área, qual a área dos olhos ou a doença que mais tem, assim, mais comum? Temos a retinopatia diabética e tem também a degeneração macular da idade. É uma doença do envelhecimento, né, que causa perda visual, normalmente bilateral, de pacientes que estão entre 70 e 80 anos, cada vez se tem mais isso. Já que a população está vivendo mais, os casos vão aumentar, né, doutor Marcelo? E esse nome é grande, degeneração macular relacionada à idade. Não existe prevenção? Existem fatores genéticos. Mas o genético a gente não previne, Não né? previne, mas você pode identificar. E pacientes que têm essa história familiar devem se prevenir de exposição solar, ter uma alimentação mais saudável. O sol, ele é prejudicial, a luz é prejudicial A luz aos olhos? solar é prejudicial. Para todas as pessoas, desde os olhos claros até os escuros. Mas principalmente para as pessoas de olhos claros. O olho claro é um fator, ele tem menos pigmento, então ele protege menos da luz. Vou só fazer um parênteses nisso. A questão, então, do uso do óculos de sol. Isso. Ele tem uma importância que não é estética, ele é muito preventivo. importante. Porque é uma coisa que todo mundo vai ver a questão do óculos em função Por vaidade, estética, né? e não por questão de saúde dos olhos. Né? Você podia falar sobre isso? É importante usar óculos se proteger do sol, A evitar. partir de que idade, doutor? Quanto antes melhor, né? A tendência, como você falou, nós vamos viver cada vez mais, até próximo de 100. E ela, com o envelhecimento, ela acontece em praticamente todo mundo, essa degeneração macular, entendeu? Certo. Mas a questão do uso do óculos de Ele sol, protege. e outra coisa é a importância da lente, né? Tem que ser usa, de né? ótima qualidade. Você não vai comprar esses óculos que você não sabe a procedência, né? É muito importante. E dá para checar se ele tem proteção ultravioleta, né? Se você tem dúvida, leva numa ótica ou no seu oftalmologista. Aqui nós temos como testar se o óculos tem proteção ultravioleta. Certo. Então o senhor pode explicar um pouquinho sobre essa doença, a degeneração macular relacionada à idade? A degeneração macular, ela comete, conforme o próprio nome já diz, a mácula, que é o centro da retina. É a mácula que estão as células que vê detalhes de leitura, visão de cores. Ela que propicia a gente até aquela visão fina. Certo. E a degeneração vai começar a criar, tem duas formas, tem uma que vai atrofiando a mácula e tem uma outra forma que cria neovasos, vasos mal formados, que é uma forma mais rápida e a pessoa começa a ver os objetos bem deformados. A forma seca, que vai progredindo mais lentamente, a pessoa começa a ter escotomas, manchas no centro da visão, Cláudia. E qual é o tratamento para essa doença? Então, a forma seca ainda não tem tratamento, mas hoje tem remédios à base que controlam a angiogênese, são anticorpos monoclonais e fatores provocadores de angiogênese. Você injeta, toma pequenas injeções no olho. Nos olhos, direto? São feitas injeções mensais, né? E depois vai se espaçando e se controla a doença desde que se detecte a tempo. Então, Ela não chega a curar, ela estabiliza isso? Estabiliza, e hoje tem pacientes que conseguem dirigir, visão útil. Tinha um paciente meu que era médico, ele tinha 90 anos, ele tinha visão perfeita e ele entrava em cirurgia para ajudar ainda. E isso dá muita independência para os pacientes. Quando eles perdem a visão, perdem a carteira de motorista, eles começam a ficar deprimidos, né? Sim. E doutor, tem alguma
estatística entre homens e mulheres, a questão da incidência em doença dos olhos, ou é igual? Assim, é basicamente mais relacionado ao tempo de idade mesmo e tempo de exposição à luz. O fumo também prejudicial para essa degeneração macular da idade. Certo. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da catarata. A catarata também está relacionada à questão do envelhecimento, é isso? Isso, Cláudia. Embora exista catarata congênita, eu quero bastante catarata congênita, viu? E não é comum, mas quando acontece é um problema. Congênito me lembra criança, é isso mesmo? A criança nasce com a catarata e nesses casos tem que se operar, porque quando tem uma obstrução para a visão, acaba não desenvolvendo a visão normal. Aí, não sei se vocês já viram aquelas crianças que usam tampão, porque tem aquele olho preguiçoso, né, para estimular o outro, né? Exato. E no caso da catarata, na criança, ela dá grande ambliopia, né, que é a preguiça nos olhos, o olho não desenvolve. Quando você opera, depois tem que ser bem estimulado esse olho. Certo. Doutor, e a questão da catarata no adulto? Como é que a pessoa começa a ter problema nos olhos? Identificar essa questão da catarata? A catarata é assim, ela vem mansamente, né? Às vezes tem pessoas que vêm mais rápido, mas a pessoa... questão com a luz solar? Isso. Ela acomete mais quem sofreu exposição e tem a predisposição genética e da idade, mais uma vez. Na realidade, o paciente começa a ter uma dificuldade de dirigir à noite, que começa a ocorrer algumas opacificações no cristalino e vem a luz dos faróis do carro, acaba ofuscando o paciente, dá o que se chama de glare, o espalhamento da luz, né? Ela se espalha e ofusca muito o paciente. Outro sintoma que dá, que não deixa de ser um benefício, o paciente depois de 40 anos, ele começa a ter dificuldade para ler de perto, né? E com o aparecimento da catarata, tem um lado bom, o paciente começa a ficar míope, ele volta a ler de perto. Então ele fala, estou ficando bom das vistas. Mas daí a pouco vem aquela perda de nitidez, perda das cores, né? Que é a catarata mais que já está na hora de operar. A gente começa a levar lá na frente para ler, né? Isso seria a vista cansada. E um lado bom da catarata, quando ela começa a vir, melhora essa vista cansada. Certo. E o tratamento da catarata é a questão da lente? Ainda não existe um colírio, seria muito bom, né? Um remédio que parasse a opacificação do cristalino. O cristalino normalmente é uma lente natural, conforme o próprio nome diz, ele deveria ser cristalino, né? E com a idade ele se opacifica, né? E que é o que a gente chama de catarata, que é a opacificação dessa lente do cristalino, ele começa a perder a transparência. Tem vários tipos de catarata. E o que se faz hoje é uma cirurgia, você aspira o miolo desse cristalino, depois se insere uma lente, através de métodos sofisticados, você consegue calcular o grau que o paciente para ele usar um mínimo de óculos. A pessoa opera da catarata, mas mantém o uso de um óculos de grau, é isso? Nem sempre. Se você tem computadores bem especiais, permite você, muitas vezes, minimizar esse óculos ou até parar de usar óculos. A minha mãe operou os 2 olhos, mas manteve óculos. Às vezes acontece de precisar. O objetivo não é não usar óculos, né? Até um alerta que eu faço. Tem muita gente operando para parar de usar óculos. E não é bom fazer isso. A minha recomendação, no caso, é só operar quando realmente tiver uma perda visual, porque cirurgias têm riscos, né, Cláudia? Quando o senhor, toda cirurgia tem, né, doutor? Quando o senhor me falou sobre a questão da luz do farol, me veio à mente a questão do daltônico. Não tem uma cura para o daltônico? Quem nasce daltônico vai morrer daltônico? Então, tem vários níveis de daltonismo, né, Cláudia? O daltonismo mais comum, que é o do homem, 8% dos homens são. É um daltonismo parcial, ele vai ter uma deficiência de visão cor leve, que limita muito pouco essas pessoas, né?
Agora tem daltonismo mais avançado que a pessoa não vê tudo em preto, branco e cinza, né? Esses casos vão ter além de ter essa limitação das cores, vão ter normalmente uma visão baixa. Mas não tem cura, não é cirurgia, nada. Hoje ainda não, a medicina está evoluindo demais, né? Você vê, nós falamos do caso da menina que fez o transplante, hoje já se fala em transplante de células de retina. Sim. Se fez recentemente a primeira terapia gênica, e no caso de oftalmologia, por uma doença genética, se modificou, você levou um vírus lá e transduziu as células defeituosas e está curando. Então tem graças a Deus a evolução está melhorando, dos estudos, tudo, né? Tudo começa com a prevenção, né, doutor Marcelo? Em que idade uma pessoa deve fazer a primeira consulta a um oftalmo se ela não teve até uma certa idade nenhum problema? E essa é a primeira consulta preventiva. Que idade seria recomendada? Então, hoje é obrigatório o teste chamado teste do olhinho, que você tenta identificar problemas no recém-nascido. Isso é novo? Não é novo, não? Já tem alguns anos, é obrigatório ser feito. Normalmente não é feito por oftalmologista, mas eu gostaria. Não, é feito pelos pediatras que são treinados. Sim. E ele vai ver se tem alguma lesão esbranquiçada no fundo de olho. Hoje tem tumores raros que podem acometer crianças, né? E a detecção precoce desses tumores é muito importante. Detectar alguns tipos de estrabismo menores, que você tem que, às vezes, tratar esse olho preguiçoso, conforme eu disse, na catarata congênita, né? Então é muito importante o exame do recém-nascido. Sim. A criança, depois, no primeiro ano de vida, é importante fazer um exame. Se ela tiver uma tendência a estrabismo, a visão torta, né, tem que fazer. Os olhos ficam alinhados. Nossa, doutor, eu nunca ouvi falar um bebê fazer uma primeira consulta. É importante. Para ver a nossa ignorância, né, sobre esse assunto. Uma das coisas mais importantes é no prematuro, Cláudia. Hoje o prematuro, não sei se estou me estendendo. Não, mas é tanta informação importante que nós não temos um tipo de prematuro, conhecimento. ele nasce, a retina não está totalmente formada. E tem um oftalmologista, dentro da oftalmologia, uma especialidade de oftalmopediatria. Pediatria? Tem. Nossa, olha, estou aprendendo muito aqui hoje. Tá. Então, no primeiro ano de vida seria aconselhado fazer. E em casos de prematuro, as pessoas podem ficar cegas se não tratado, tá? Mas isso vai ser uma outra pauta, tá, senão a gente vai fugir. Então, doutor, obrigada pela entrevista. Você. Tá? E vamos aprender um pouco mais sobre oftalmologia. Tá bom, espero ter ajudado. Bastante, Obrigado, Cláudia.